Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Robson. Eu estou fazendo essa videoaula para a gente fazer a correção dos exercícios que vocês mais erraram no questionário que tratava do assunto expressões algébricas, ok? O primeiro exercício, que é o que vocês mais erraram, um dos que vocês mais erraram, é do Enem 2019 e ele diz o seguinte: uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por. Aí temos as alternativas. Bom, então a gente pode começar anotando aqui gerente. O gerente ele recebe R$ 1.000 toda semana, certo? Aí eu tenho também o total de funcionários, que é X. Só que esse X está embutido o gerente. Então, o restante do funcionário da empresa vai ser o quê? Todos esses funcionários, que é o X, menos 1, que equivale ao gerente. Então, o gerente não vai estar fazendo parte dessa outra parte do pagamento que a empresa faz. Então, essa quantidade x menos 1 é a quantidade de funcionários que recebem R$ 160 toda semana, porque eles trabalham 2 dias na semana e R$ 80 cada dia. Então, como que a gente monta essa função custo, né, que ele falou aí, né, o y reais que a empresa gasta? Então, vai ser o quê? Os R$ 1.000 do gerente, então independente ele vai ganhar esses R$ 1.000. Aí eu vou ter que adicionar mais o que os outros funcionários vão ganhar. Os outros funcionários irão ganhar x menos 1 vezes 160. Por quê? 160 multiplicado por quantidade de funcionários, certo? Bom, fazendo essa continha, vai resultar 1.000 mais 160 que multiplica x, vai dar 160x. 160 que multiplica 1 negativo, né? Então vai dar menos 160. Ajeitando aqui, 160x, aí eu vou juntar 1.000 com menos 160, que vai dar mais 840. Pronto, essa é a função que ele queria, correspondente à alternativa D. Bom, continuando aí, o segundo exercício que vocês mais erraram foi esse do Enem 2016, que diz o seguinte: um terreno retangular de lados cujas medidas em metro são x e y será cercado para a construção de um parque de diversões. Um dos lados do terreno encontra-se às margens de um rio. Observe a figura. Então aqui nós temos o terreno retangular, a medida x, a medida y, e aqui tem o desenho representando o rio. Para cercar todo o terreno, o proprietário gastará R$ 7.500. O material da cerca custa R$ 4,00 por metro para os lados do terreno paralelos ao rio e R$ 2,00 por metro para os demais lados. Nessas condições, as dimensões do terreno e o custo total do material podem ser relacionados pela equação. Aí temos as 5 alternativas. Bom, primeiro vamos analisar. Nós vamos ter aqui dois lados que medem x. Então, a quantidade de metros aí é 2x. E teremos também dois lados que medem y. 2y. Só que o lado que mede x, ele custa R$ 4,00 por metro. E o lado que mede y, ele custa R$ 2,00 por metro. Então, se a gente somar todo esse custo, vai dar um resultado de R$ 7.500.
Bom, fazendo uma continha rápida aqui, 4 vezes 2 vai dar 8x, 2 vezes 2y, 4y, igual a 7.500. Só que nós não temos essa alternativa. O que ele fez ali nas alternativas? Ele colocou em fator comum. Bom, aqui, lembrando, né, fator comum é o que aparece nos dois termos ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho 8, na verdade, é 2 vezes 4. Então, eu tenho um 4 aqui e um 4 aqui. Então, vai ficar o 4 como fator comum. Então, aqui dentro do parênteses, eu vou ter que colocar 2x, porque 4 vezes 2x vai voltar no 8x. E aqui vai ficar só y, né? Porque 4 vezes y volta lá no y. E isso é igual a 7.500. Portanto, a alternativa correta é a letrinha A. Bom, pessoal, continuando aqui. O próximo exercício que eu vou fazer com vocês é do Enem 2018, que dizia o seguinte: a lei da gravitação de Isaac Newton estabelece a intensidade da força entre dois objetos. Ela é dada pela equação F é igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por D quadrado, sendo M1 e M2 as massas dos objetos, D a distância entre eles, G a constante universal da gravitação e F a intensidade da força gravitacional que um objeto exerce sobre o outro. Considere um esquema que represente 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Denote os satélites por A, B, C, D e E, sendo esta a ordem decrescente da distância da Terra. A, o mais distante, e E, o mais próximo da Terra. De acordo com a lei da gravitação universal, a Terra exerce maior força sobre o satélite. Quais dos 5 aí, né? Bom, então, eu vou escrever aqui a equação para a gente explicar a relação aí da fração, tá? Então, F é igual a G vezes M1 vezes M2, tudo isso dividido por D ao quadrado. E o esquema da Terra, né? Então, a gente tem aqui a Terra e a sequência dos satélites, né? Então, o A é o que está mais distante, então é E, D, C, B, A. Então, essa distância aqui é a maior distância que a gente tem entre a Terra e um dos satélites. Bom, mas para falar depois da distância, eu tenho que explicar para vocês aqui a questão da fração. Então, essa fração aqui que está mandando, porque eu só tenho a ideia da distância. E perceba que a distância está no denominador da fração, parte de baixo da fração. Então, vou colocar aqui alguns exemplos, porque aqui a parte de cima, né? Independente do valor, não vai mudar nada. O que vai mudar é de acordo com a distância que está o satélite da Terra. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse a equação, a fração 1/5. Então, tá vendo? Meu denominador aqui está correspondendo à distância lá. Não precisa levar ao quadrado, nada. É só para a gente analisar. Quanto que dá 1 dividido por 5? Isso dá 0,20. Você pode pensar, R$1 dividido por 5 alunos vai dar 20 centavos para cada um. Agora, o que eu vou fazer com o denominador? A parte de cima ficou igual. Só que agora eu vou diminuir a distância. Vou colocar um 4 aqui, ó. R$1 dividido por 4 já dá 25 centavos. Ó. Então, o que está acontecendo? Ó? Eu aumentei o denominador. Se eu aumento o denominador, ó, eu tenho menos dinheiro para dividir. Vou fazer mais um exemplo aqui. Vamos supor que eu colocar aqui 1/2. Tá vendo? Agora eu estou indo mais um passo para diminuir o denominador. Ó. Então, se eu estou diminuindo o denominador, que seria a nossa distância aqui, olha quanto que dá. R$1 dividido por 2 vai dar 50 centavos. Ó. Então, por que eu fiz esse esqueminha aqui? Para vocês entenderem que quanto menor for a distância, maior é o resultado que eu tenho. Maior vai ser o resultado dessa equação aqui. E essa equação corresponde à força. Então, quando ele vem aqui, de acordo com a lei da gravitação universal, a Terra exerce maior força sobre o satélite, que é o que está mais perto, né? Então, esse satélite E é o que está mais perto. Então, é o que ele tem menor distância. Então, se ele tem menor distância, na hora que eu fizer essa continha aqui, ele vai dar
a maior força possível. Então, portanto, aqui é a alternativa E. Bom, e agora para terminar, pessoal, tem esse do Enem 2019. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue em litro presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponda ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo, medida em quilograma. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 grama por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. A expressão relacionando Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, é. Bom, aí temos as alternativas, né? Então aí, vou voltar aqui no texto, na hora que ele fala a palavrinha razão. A razão nada mais é do que a divisão. Então é a razão entre quê? Entre a quantidade, que ele chamou de Q, de álcool ingerido, medida em grama, eu vou lá, e que ele comenta aqui que é o volume correspondente ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo. Então é a razão entre o Q e 8% de M. E aí, essa associação fala aqui no final que uma concentração alcoólica superior a 0,4, então essa é a concentração alcoólica, é a razão. Superior tem que ser maior do que 0,4. Bom, as alternativas não estão dessa forma, ele deu uma mexida. Então, aonde que ele mexeu aqui? Nesse 8%. Esse 8% eu posso escrever dessa forma, né? 8 dividido por 100. Então, fica 0,08 vezes M, maior que 0,4. Então, chegamos na resposta que é a alternativa E. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou deixar postada essa videoaula, vocês podem ver, rever. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato que a gente vai ajudando aí. Beleza? Valeu, pessoal, até a próxima.